Já tem o sino aí atrás. Mas São Miguel tá colorido. Pois é. Então, vou esperar um minuto, né, até que se complete o horário, e nós logo começaremos a nossa live. Espero também que o povo chegue. Tem que ligar ali no computador, Gleice, para poder acompanhar e ver algum comentário, alguma coisa, alguma pergunta. Não sei se vocês sabem de fato o assunto, né? Mas acho que alguns já devem saber até o que está acontecendo. Muito bem, então aguardamos mais um pouquinho e começamos mais uma live. Que título vamos dar a esta? Pró-eligendo Pontífice. Podia ser esse o título. Pró-eligendo. Ai, meu Deus. Que coisa. Então, começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encomendamos à intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Pedimos que São Miguel, arcanjo, nos defenda, para que tudo aquilo que nós meditarmos, pensarmos, todos os sentimentos que nós expressarmos, sejam segundo o coração de Jesus e façam bem para a Santa Igreja. É isso que nós estamos preocupados. Então, trata-se, eu vou falar sobre dois eclesiásticos, se é que pode se dizer assim, que têm assistido, digamos, à igreja remanescente. A minha preocupação é com a igreja remanescente, que começa a fazer fiasco. Então, fiasco grosso. Então, sobre o Monsenhor Viganò, e tem que tirar esse gato da igreja. E o irmão Alexis Bunholo. Então, a dizer, eu queria começar dizendo que eu não acompanho nenhum nem outro. Eu raramente escuto, eu já escutei mais, né? Mas depois que eu percebi certos desvios de um e de outro, de ambos, eu deixei de acompanhar. Hoje, agora, apressadamente, a notícia eu recebi ontem, isto é, aquela de Bunholo. E como também ontem escutei o último ou penúltimo vídeo de Viganò, então resolvi falar sobre os dois. Essa coisinha aí que ele... Então, a primeira coisa que eu quero dizer, eu não acompanho os dois, e não faço, aliás, faço questão de não acompanhar, né? Mas aqui hoje realmente é necessário tecer alguns comentários. Eu vou começar por Monsenhor Viganò, então, e esse vídeo do dia 20 de janeiro, quando ele faz aí, lança uma mensagem para o mundo. Eu escutei uma vez só, claro, a tradução, mas eu fui acompanhando o inglês, né? Então, neste vídeo, Monsenhor Viganò situa o que hoje se vive no mundo, sobretudo a influência das grandes elites,
e fala do que dessa vetusta desordem universal que estão querendo que estão implantando a força sobre nós, denuncia tudo aquilo que acontece também no Fórum Econômico Mundial, a ONU, sim, essas duas instituições mais importantes. E Monsenhor Viganò, ele convoca os líderes católicos, os empresários, convoca os governos, algum que ainda seja católico, e os fiéis em todos, enfim, convoca os homens de boa vontade, sim, ele fala isso, convoca os homens de boa vontade a se unirem para lutar contra a imposição da vetusta desordem universal, como eu tenho dito, como eu tenho chamado. Então, é um apelo muito forte, muito comovente, mas eu não percebi claro como se daria essa mega reunião, aonde, em que data, enfim, né, certamente coordenada por Monsenhor Viganò, e nem ficou clara também a ação que todos esses empreenderiam para assustar. O Viganò quer parar realmente com o avanço e a imposição que estão fazendo os atores, a elite do mundo, na imposição da vetusta desordem universal. Sabe, queria dizer a Monsenhor Viganò isto, e também, já vou adiantando também ao irmão Alexis. Quer dizer, no fundo, o que falta a esses senhores eu tenho dito isso tantas vezes nos meus sermões, é compreenderem que nós estamos no fim do mundo. Isso lhes falta. Recorrerem às Escrituras para saberem aquilo que se deve fazer no fim do mundo. Então, e compreender que, afinal, nós vivemos no tempo em que é a hora das trevas. Assim como foi para Jesus durante a sua paixão e morte, e ele ficou em silêncio, recolheu-se ao silêncio, e deixou-se sofrer tudo aquilo que ele precisava, que ele devia sofrer. Como ele dizia, Jesus, de acordo com as Escrituras, estava nas Escrituras, as Escrituras deviam se cumprir. Isto hoje, eu digo, é que nós devemos viver esse silêncio, inclusive. E essa base nas Sagradas Escrituras, nas profecias, e quando eu falo em profecias, sobretudo nas escriturísticas, daquelas que estão nas Escrituras, as profecias que estão nas Escrituras. Ali é que está. Quer dizer, mas se a gente não tem a compreensão de que estamos no fim do mundo, então esse esforço dos dois, na verdade, também, de Alexis, parece ter não, de qualquer forma não tem sentido, de qualquer forma eu recuso a reconhecer qualquer sentido nisso, de qualquer forma. Hoje, de fato, digo a Monsenhor Viganò, é impossível o que resta de gente de boa vontade, que foi o que ele convocou, lutar contra este mundo que está aí. Quer dizer, falta, na verdade, o que falta é fé no conselho de Nosso Senhor, naquilo que ele manda a gente fazer neste tempo. Isso é que está faltando. Tanto a Monsenhor Viganò. Então, estão fazendo um grande esforço, estão lutando, mas, como direi no fim, acaba a luta deles
desviando a igreja remanescente do que realmente importa fazer e, e tirando o foco daquilo que da evangelização que hoje deve ser feita para o mundo, que é o do retorno de Jesus em breve. Esta é a evangelização. Isso é a boa notícia que deve se dar ao mundo hoje. E eles acabam já não dão mais esta notícia. Então, isto é o terrível de tudo o que está acontecendo. Falta, na verdade, fé católica, tanto a Monsenhor Viganò quanto ao irmão Alexis. O irmão Alexis, bom, eu nem sabia disso, fiquei sabendo tudo ontem, hoje, que eu vou procurar alguma coisa para ler, mas me assustou realmente. Ele está convocando um conclave, né? Um conclave. Para o dia 30, de janeiro agora, segunda-feira. Domingo, ele quer, eu acho que é isso que eu entendi, domingo, dia 29, ele quer rezar uma missa não sei se ele reza missa, se ele é irmão leigo, então ele não é sacerdote, não reza missa. Não sei quem é que segue ele, não consegui coletar qualquer dado dos seus seguidores, se tem realmente algum sacerdote, mas ele quer que no dia 29 seja rezada uma missa elegendo o pontífice. E se abra o conclave, que no dia 30, está na segunda-feira, eleja o sucessor de Bento XVI. É isso que ele quer, o Bugnoli. Está. O convite para o conclave é feito ao povo fiel, sacerdotes, bispos, todos da região romana, da região eclesiástica de Roma. E é preciso fazer a sua inscrição, etc., levar documento de identidade e de batismo, enfim, né? E para eleger o sucessor de Bento XVI. Hoje, dia 25, né? Hoje, às 11h30, em Roma, não sei aonde, acho que é nesse mesmo hotel. É num hotel que ele vai fazer o conclave, no hotel do aeroporto de Roma. Então, hoje lá nesse mesmo hotel, penso, ele vai fazer ele e a equipe que o assessora vão fazer dar uma entrevista para a imprensa, para todos aqueles que eles estão convocando, estão se movendo. Já dizem que desde antes da morte de Bento, ele pensava nisto e se mexia para fazer isto, e com a morte de Bento, agora no dia 1º de janeiro em diante, ele realmente Então, que dizer a irmão Alexis? Fra Alexis. Não sei se ele é frade, se ele é sacerdote, realmente eu não sei. Ele se correspondia comigo no início, faz já uns 2 anos, né? Ele vinha muitas vezes em nome daquele bispo emérito do Texas, que ele é norte-americano, o Frei Alex. Ele vinha a mim em nome daquele bispo emérito do Texas, agora desculpe, eu não gravei o nome, mas depois eu andei dando umas respostas para ele, porque bom, tudo começa, na verdade, desta gente, vou dizer assim, desculpe, vou tratar assim. Todo o problema desta gente realmente é com a renúncia, é de não aceitar a renúncia de Bento XVI. Todo o problema desta gente é a teimosia. Vejam, criaram até o Código Ratzinger, que é uma coisa ridícula, eu tenho que me rir disso, né? Me rir disso. Então, de insistir que
Bento XVI reinava ainda sobre a igreja através de um código de não aceitar tantos sinais de renúncia, não só aquele dado lá no dia 11 de fevereiro, diante dos, diante dos cardeais lá, pelo próprio Bento XVI, mas tantos sinais que depois ele deu de que a sua renúncia é válida, nada disso lhes importa. Eu fiz inúmeros sermões, queridos, mas hoje eu falo justamente por causa disso, porque tantos sermões, eu tenho tantos sermões publicados, que alguém vai querer procurar isto, se encontra numa floresta densíssima e não sabe para onde se dirigir. Por isso eu resolvi hoje também falar, porque senão a resposta já está mais do que dada. Então, ele convoca assim o povo. Claro que aí não há para o conclave de Bunholo, não há qualquer apoio, seja no direito eclesiástico, no direito canônico, especificamente na Universi Dominis Gregis, seja nas escrituras. Eu faria uma pergunta para Bunholo, e também para Viganò serve a pergunta. Eu faria uma pergunta para esses meus ilustres e queridos irmãos. Aonde nas Sagradas Escrituras eles vão encontrar qualquer referência, qualquer profecia que fale de que este evento que os dois estão promovendo, Viganò com essa reunião universal, Alexis com essa reunião da Igreja Romana, Alexis é só com a Igreja Romana, sei que bem que ele parece nem ser da Igreja Romana, nem ser da Igreja Romana. Então, que apoio escriturístico, que profecia eles encontram para dizer que um dia isso se daria e seria necessário? Não há. Em todas as escrituras, não há em documento eclesiástico nenhum, em qualquer, no catecismo da igreja, que fala sobre aquilo que a igreja vai sofrer no fim do mundo. O catecismo da Igreja Católica você fala disso. Não há no documento específico sobre a eleição de Papa, o Universi Dominis Gregis, não há qualquer alusão à possibilidade disso que eles estão querendo fazer. Tanto Viganò quanto Bunholo. Eu já disse em quantas vezes nos meus sermões, mas isso realmente são antigos, né? Logo quando da renúncia de Bento XVI, eu explicava que não que haja uma uniformidade, as coisas na igreja foram acontecendo vivamente. Nosso Senhor não deixou o direito canônico pronto, algum documento que possa se dizer o Universi Dominis Gregis, nada disso o Nosso Senhor deixou pronto. Deu liberdade à igreja, autoridade à igreja para ela ir fazendo as coisas como precisavam ser feitas. Então, não é que haja uniformidade. Mas para a eleição de bispos, o que normalmente acontecia é que, morto o bispo, sem que ele tivesse deixado um sucessor, elegido ele mesmo um sucessor, essa também seria uma forma. Quer dizer, o bispo deixa um sucessor no seu lugar. Ainda vivo, ele diz, não, esse aqui agora, eu vou morrer, deixo esse no meu lugar. Então, se reunia o clero, os padres daquela diocese e elegiam entre eles, ou então até um leigo, podiam eleger até um leigo, aconteceu na história da igreja, eleger até um leigo, que devia ser ordenado para poder assumir como bispo. Então, elegiam entre eles ou até um leigo como sucessor do bispo, e daí eles convidavam os bispos daquela região, daquela circunscrição eclesiástica,
não se podia falar ainda em circunscrição eclesiástica, isso vai surgindo depois. Mas, enfim, daquela região vinham aí os bispos para ordenarem como bispo, ou eleito. E assim ele se tornava bispo daquela cidade, de Roma. Se tornava bispo de Roma. Então, claro que alguma região, ou dependendo do momento histórico, até por causa de tensões entre o clero, acontecia de, às vezes, o clero estar indeciso ou ficar em franca briga, os padres uns com os outros, sem saber quem eleger, como eleger. Enfim, podia acontecer de um bispo mais importante daquela região, se não fosse o próprio esse morto, depois se chamou de arcebispo a esse bispo. Então, um bispo mais importante da região, mais proeminente, até pela santidade, pela pregação, pelo serviço pastoral. Então, pedia-se a esse que escolhesse, ou que ele reunisse os bispos da região e eles escolhessem um bispo, normalmente do clero, daquela diocese, escolhesse um para ordenarem eles mesmos aquilo como bispo. Enfim, né? Assim foi bem mais tarde é que se criou a figura dos cardeais. E nessa figura eles fazem parte do clero romano. Os cardeais são considerados como fazendo parte do clero de Roma. E por isso eles elegem entre eles ali, mesmo que venham de qualquer parte do mundo, eles são do clero romano e elegem entre si o sucessor de Pedro. Então, que solução eu dizia? Naquela época, eu dizia que a solução seria alguns cardeais fiéis se reunirem e elegerem um sumo pontífice. Isso aconteceu quantas vezes na igreja? De o colégio cardinalício se dividir, né? E elegerem 2 ou 3 papas, né? Cada colégio cardinalício eleger um papa. Então, nada disso aconteceu, enfim, nada aconteceu. O fato é que nós estamos aí com 10 anos, fechando 10 anos do antipontificado do Papa Francisco, e agora o colégio cardinalício está praticamente todo tomado de conta por ele, por suas ideias, por suas lutas e pelo compromisso de destruição da Santa Igreja Católica. Então, queridos, volto a afirmar primeiro, o lamentável foi que esses senhores, não me querendo ouvir, teimaram. E agora vão morrer, vão ao túmulo teimando, mas que falta de capacidade de ver o próprio erro, de confessar o erro. Que falta de humildade eles têm, né? Que falta de humildade para confessar que eles erraram, que não deviam ter insistido tanto nesse negócio de... Agora tem um canal aí chamando ele de benepapismo, de Benedito, né? Benepapismo, de querer a todo custo conservar o pontificado de Bento XVI para além da sua renúncia. Mas é uma falta de humildade inominável desses senhores, desses canais e desses vaticanistas e toda essa gente que vai teimar, como digo, até a morte. Eles vão à morte agora dizendo que Bento XVI reinou até a sua morte, né? E olha o que acontece. Eu não sei se não tiver, se não tem um outro grupo rezando e discernindo para daqui a pouco convocar um outro conclave.
Aí nós já teremos dois papas, provavelmente um papa Bunholo e outro papa, bom, não vou dizer o nome de quem poderia ser. Então, isto é muito lamentável. O erro, friso isso com toda a força. E peço a esses senhores que me ouçam os meus sermões com toda a humildade, reconheçam o seu erro, confessem-no publicamente e parem de cometer esse erro. O erro foi querer insistir na invalidade da renúncia de Bento XVI. Este o erro destes padres, destes vaticanistas, destes youtubers, dessa gente. Então, este é o grande erro. O que deu é nisso. Agora, esse pobre irmão Alexis convocar... Isso é eu me cubro de vergonha. Esse é o caso da vergonha alheia, né? Eu me cubro de vergonha. E se esse Alexis, na segunda-feira, porque o conclave é para começar segunda de manhã e terminar até às 18 horas, porque eles têm alugado um hotel até às 18 horas. Então o povo que vai se reunir lá, não sei quantos, né? Não posso imaginar quantos vão ir lá. Se vai ter algum sacerdote lá também, não sei dizer. Bispo com certeza não terá nenhum. Com certeza não terá nenhum. Mas vão aclamar alguém lá, Papa, e pronto. Até às 18 horas teremos aí um sucessor de Bento XVI. Não, coisa ridícula, né? Coisa ridícula, coisa de louco, né? Coisa de louco, desculpa, mas é coisa de gente que realmente enlouqueceu. Então, queridos, este é realmente um grande erro, de não aceitarem a renúncia de Bento XVI. Mas seguem-se aqueles outros erros graves. Primeiro, não entenderem que nós estamos no fim dos tempos, que vamos ficar sem Papa até o retorno de Jesus. Aceitar isto. Não é... O Papa não é a igreja. O Papa é o chefe da igreja. Mas a igreja é mais do que o Papa. Não é só a pessoa do Papa, absolutamente não. A igreja não morreu com Bento XVI. A igreja não morreu com Bento XVI. Ela continua viva e firme até o último fiel que guardar a fé católica, apostólica, romana no magistério da igreja até a renúncia de Bento XVI. Pronto, ali estará a igreja. Qualquer fiel que assim se conservar esta fé. E em grupos e em comunidades como nós as temos que guardar isso, guardar esta fé. Ali se conservará a igreja. O Senhor, nosso Senhor, vai voltar em breve. Não leva mais muito tempo. Não pode levar mais muito tempo. Nós estamos esperando só o aparecimento do anticristo. Queridos, não pode levar mais muito tempo. Eu tenho dito isso tantas e repetidas vezes nos meus sermões. Há uma, porque a igreja estará completamente destruída. Agora, ela se autodestruindo também na igreja remanescente, porque isso é destruir a igreja. Esses senhores que continuam teimando acabam por sair da igreja. Tornam-se sede vacantista. Monsenhor Viganò, não sei se não é o sede vacantista. Às vezes ele dá ares de ser sede vacantistas, às vezes ele retorna atrás, não sei qual é a posição dele. Ou esses benepapistas, né, acabam por sair da igreja remanescente, acabam por sair. Então, não é o caso de desesperar-se. O Senhor prometeu que voltaria, que as portas do inferno... Isso é uma palavra das escrituras que nós temos. Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Tem que se apegar, crer nisto e deixar nosso Senhor conduzir a igreja remanescente. Claro, temos aí alguém do clero, um ou outro do clero, que vai dirigindo alguma comunidade, mas deixar nosso Senhor
providenciar tudo isso. Virão mais sacerdotes, com certeza virão mais quando as coisas apertarem. Então, a uma é por causa da destruição total da igreja. Deixando assim nas mãos de Bergoglio e com essas divisões que agora vemos acontecendo na própria igreja remanescente, não restará mais nada da Santa Igreja Católica, hein? Não pode ir a longo tempo. E a dois, segundo motivo porque nosso Senhor tem que voltar muito, não restará mais ser humano. Isso nós devemos dizer a Monsenhor Viganò sobre tudo. O plano desta gente é de tal monta que não restará mais ser humano, porque aqueles zumbis que restarem, dominados pelas máquinas, nessa comunhão avatar e nessa adoração de Pachamama, serão de tal transhumanismo que não restará mais nada de humano neles. Então, é destruição da igreja e extinção da humanidade. Quem vê como isso está perto, como isso está acontecendo, e o desenlace pode ser súbito, pode ser de repente, deve ser logo, compreenderá que nós estamos no fim do mundo, que não há jeito de Nosso Senhor não intervir, como Ele mesmo prometeu. Então, não é de se desesperar e pensar, esta gente que está elegendo sucessores de Bento XVI, essa gente que está preocupada de liderar uma revolta, uma contra-revolta contra esses donos do mundo, essa gente, na verdade, não acredita que Nosso Senhor retorna em breve. Eles estão achando que o mundo vai durar ainda 40, 1000 anos. 1000 anos. E estão sufocados pensando, mas a igreja vai desaparecer, a humanidade vai desaparecer, e nós não fizemos nada. Não é assim. E nós estamos fazendo. Aliás, essa é a acusação que eu mais recebo. Né? Vem gente aqui em casa dizendo, mas o senhor não sai daí do seu canto. Tem gente lá perto de Roma gritando isso. Esse padre não sai lá do seu refúgio. Mas é isso que nós temos que fazer. É mandamento de Nosso Senhor. Ele disse nas Sagradas Escrituras, para a gente sair da cidade, para a gente se recolher em refúgio. Ele mandou, eu estou cumprindo o mandamento de Nosso Senhor para o fim dos tempos. Esta é a solução para o fim dos tempos. Não há outra. Não há outra. Quem não se recolher em refúgio vai ficar nesse mundão, lutando contra esta contra-igreja, lutando contra esta contra-igreja, numa igreja remanescente dividida, perdida, tonta, seguindo esses padres, esses irmãos, esses monsenhores que não sabem o que não acreditam no retorno do Senhor. Vão ficar nesse estado e lutando contra as forças assassíneas da liderança universal que quer acabar com a humanidade. Vão ficar nesse mundão aí, tentando se livrar disso. Não vai ser fácil. Não. Muitos conseguirão. Queira Deus, muitos conseguirão. Mas igreja, comunidade de fé, de religião, queridos, desculpe, isso nós só teremos realmente em refúgios. Se esses meus valorosos irmãos, em vez de fazer o que estão fazendo, tivessem reunido forças para formarem refúgios onde a igreja remanescente pudesse se recolher, teriam feito uma obra mais louvável diante dos olhos de Nosso Senhor e para o fim dos tempos.
Então, torno a dizer, o que falta? O que falta é reconhecerem que nós estamos no fim do mundo, que nosso Senhor há de voltar em breve, que as profecias estão se realizando, aquelas bíblicas, e que nós devemos fazer aquilo que as Sagradas Escrituras nos recomendam, que é sair da cidade, que é ir a refúgios, que é formar comunidades até fortes, onde nosso Senhor assista com a fé católica, para que ele a encontre aí, quando no seu retorno vier e vencer o inimigo com o hálito da sua boca. É isto que é preciso compreender e fazer. Quem não pautar por isto vai cometer essas aberrações. Desculpe, é realmente risível, é realmente ridículo esta proposta de um conclave realizado por leigos, sacerdotes, não sei se há algum que acompanha. E se o irmão Alex nem sacerdote ai meu Deus do céu, vai ser eleito, vai ter que convidar que bispo para ordená-lo bispo? Porque só se tornando bispo de Roma é que alguém pode se dizer sucessor de Papa. Então, que bispo ele vai conseguir? Um bispo talvez ele até consiga, né? Será que consegue? Que embarque na sua loucura? Estou achando que não. Tô até achando que não. Então isso aí dá com os burros na água. Não sei que doutor em direito canônico estará aconselhando o irmão Alexis. Não sei. Penso que nenhum. Está fazendo coisa da sua cabecinha. Então, a minha advertência, a minha tristeza é esta. E assim eu encerro. A minha tristeza é esta, queridos. Que a ação destes senhores, daqueles que insistem no reinado de Bento XVI, porque tem aqueles que estão, não se esqueçam, tem aqueles que estão dizendo que Bento XVI pegou a sua cadeira e foi para o céu sentar-se lá para reinar sobre a igreja desde o céu. Tem esses ainda, hein? Então, o que eu digo a esses senhores todos? Vocês acabam por dividir a igreja remanescente. Em vez de dar unidade a ela, a unidade da igreja remanescente está onde? Em primeiro lugar, na fé católica apostólica, assim como a Santa Igreja ensinou, até o magistério de Bento XVI, até a sua renúncia, até ali. Então, essa é o que faz a nossa unidade. Faz a nossa unidade é a esperança do retorno em breve de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós anunciamos. Nós nos tornamos os anunciadores desse evangelho, isto é, de que Jesus vai retornar em breve estará no meio de nós. Claro que nós anunciamos também todos esses percalços pelo qual a Santa Igreja está passando. Anunciamos e denunciamos que Francisco é um antipapa, que ele é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Claro que anunciamos que há muitos falsos profetas. Aliás, um adendo aqui. Falso profeta. Para ser falso profeta, o que precisa? Para ser falso, tem que ser profeta primeiro. Né? Tem que ser profeta. O que é profeta? Quem são os profetas no Novo Testamento? Não fale nos Antigos Testamentos. O Antigo Testamento já passou. Quem são os profetas que Jesus fala no Novo Testamento? São duas classes de pessoas. Os profetas são os bispos e os presbíteros. Para ser o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, essa pessoa tem que ser profeta. Então, eu não questiono a validade da ordenação presbiteral de Francisco.
Não sei se alguém questionou, nunca vi alguém questionando a ordenação sacerdotal de Francisco. Eu não questiono a ordenação episcopal de Francisco. Não sei se alguém coloca em dúvida, até hoje nunca vi ninguém denunciando. Mas não botar em dúvida assim porque eu quero. Não, tem que ter documento, tem que ter alguma coisa aqui, né, que mostre que a sua ordenação não é válida. Então, a ordenação tanto presbiteral quanto episcopal. Tem que ter algum documento que prove que o Francisco não foi ordenado bispo aí na Argentina. Então, se ele é padre, se ele é bispo, então ele pode ser sim o falso profeta. Outro não pode ser. Gente de outras religiões, todos podem ser falsos profetas. E como diz São Paulo, inclusive, são muitos os falsos profetas que houveram no mundo. Muitos. Eu estou falando do falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. É deste específico falso profeta que eu estou falando. Este só pode ser católico e tem que ser presbítero ou bispo. Um presbítero, quem é que tem força universal para ser um falso profeta de relevo? Um presbítero, um padrezinho, um bispo, um bispozinho aí de qualquer lugar, um cardeal que seja. Que falso profeta, vamos dizer, que é o Viganò? Para mim ele já é um falso profeta, porque está dizendo bobagem. Mas que te entra, como o italiano diz, mas que te entra que Viganò seja o falso profeta? Que te entra que Alexis Bugnolo agora se torne um falso profeta? Não sei se ele é profeta, mas não sei se ele é sequer sacerdote. Tinha que ser um falso profeta que realmente tivesse uma palavra sobre o mundo, sobre a igreja inteira e sobre o mundo. Por isso, o falso profeta não podia ser outro do que um antipapa. Não podia ser outro. Tá? Ordenado validamente, como bispo, tá? Mas eleito espuriamente como papa. Né? Um usurpador do trono petrino. Então, vejam, queridos, nós já temos tantos sinais. Depois, claro, né, tem todo o seu serviço pastoral e tem todas as suas heresias formais, né, que ele comete abundantemente. E nós sempre denunciamos a partir daquele primeiro documento pós-sinodal, Evangelii Gaudium, onde ele comete ali heresias formais. Causa da demissão do então prefeito da doutrina da fé, aquele alemão, como é que é o nome? O Miller. Então, dizer, claro que já por isto ele não pode dirigir a Igreja Católica. Como é que um herege, como é que um cismático, ele é cismático, queridos, ele rompe? O Vaticano II não. O Vaticano II tomou uma direção pastoral toda atrapalhada pelos inimigos internos. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas heresia formal nós não encontramos no Vaticano II. Então, o Vaticano II, devemos dizer, não. Mas agora, com o antipapa Francisco, nós temos a destruição de todo o arcabouço, não só litúrgico, e não só jurídico, como dogmático da Santa Igreja. Então, como um homem que não tem a fé católica pode dirigir a fé católica da igreja? Isso seria um monstro, isso seria um absurdo.
Este homem não é papa. Este homem nunca foi papa. Ele foi eleito contra os cânones da Universi Dominici Gregis. Então, tá aí, ó, nós estamos sem papa desde a renúncia de Bento XVI. Já faz quase completa, vai completar agora em fevereiro, ano mês que vem. 10 anos. 10 anos. Então, por isso também, não pode ir muito longe, não pode tudo, essas coisas, não pode ir muito longe. O que eu convido esses meus queridos padres é primeiro se confessarem publicamente. Digam, olha, nós erramos ao defender a invalidade da renúncia de Bento XVI. Meu Deus, tentaram aliciar Georg Ganswein, tentaram a todo custo trazer a ferro e a fogo para dizer que a renúncia era inválida. Ele não, pelo contrário, ele tem dito e afirma. Aí eles negam o homem, aí eles endemonizam Georg Ganswein. Primeiro eles queriam computá-lo para si. Aí ele era o queridinho deles. Como ele foi duro e firme, e inclusive agora depois da morte de Bento XVI, e incisivamente contra o tal de Código Ratzinger, agora eles endemonizam o pobre bispo. Então, meu convite é que se arrependam de tudo isso, confessem que eles erraram, confessem humildemente, mas querem ser devotíssimos de Nossa Senhora, querem ter visões, dizer que tem visões de Nossa Senhora, e não são capazes de um ato de humildade, de dizer, olha, nós erramos. Reconhecer o erro. Que conduz, olha a gravidade desse erro, conduz àquilo que nós estamos vivendo hoje. O irmão Alexis querendo aí. E não sei se não aparecerá um outro louco depois, querendo também ser o sucessor de Bento XVI. Não sei se não tem alguém gestando. Talvez com a queda de Alexis agora, desista da ideia. Desista. Talvez desista. Queira Deus. Porque o grave de tudo isso, de não reconhecer que nós estamos no fim dos tempos, que a apresentação do anticristo é iminente. Então, que desde então nós podemos contar os 1260 dias. Quem não reconhece tudo isso, queridos, é preciso reconhecer tudo isso, digo assim, é preciso reconhecer tudo isso e dispor-se a vir conosco, a formar em toda a parte, não uma luta como o Viganó está querendo fazer contra os poderosos deste mundo. É hora deles, Viganó, é hora deles vencerem. Não venceram, quase que eu disse, e estão vencendo em toda a parte, todos os países estão vencendo, vão vencer nos Estados Unidos, estão vencendo em toda a parte. É a hora das trevas, Viganó, ponha isso na tua cabecinha, e entenda isso de uma vez por todas, converte-te tu também, Viganó, para a igreja, a verdadeira igreja remanescente. E meus irmãos, por favor, parem de dividir a igreja remanescente. Ouçam os meus sermões, sigam as minhas instruções, porque aqui vocês encontrarão a doutrina católica de sempre, a correta, a única mesma que se deve seguir e apontar. E trabalhem comigo, para que quando nosso Senhor voltar, e em breve o fará, encontre ainda comunidades católicas vivas, inteiras, piedosas, em oração, rezando a missa tridentina quanto possível. Se não, reze a outra missa mesmo. Os padres rezem a outra missa mesmo, se for o caso. Mas aguardando o retorno de Jesus em toda a humildade e piedade. Não dividam mais a igreja remanescente. Não dividam mais a igreja remanescente. Não tornem-se vocês mesmos
falsos profetas. Não tornem-se, por favor. Tem alguma pergunta? Então, encerramos aqui. Pedimos a bênção de Deus e da bem-aventurada Virgem Maria, que Ele desça sobre todos sobre a igreja remanescente, essa firmeza de fé, essa convicção forte, firme daquilo que estamos fazendo, e tragam todos para se juntar a nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.